Muito boa noite a todo mundo que está chegando. É um prazer sempre estar aqui com vocês, né? Fazer essa live. Para as pessoas que não me conhecem, eu sou Lena Vilela, eu sou educadora em sexualidade e venho aqui todas as quintas-feiras, às 20 horas, para a gente conversar sobre temas ligados à sexualidade que ajudam, né, as mães e os pais a conseguirem conversar com seus filhos sobre sexualidade. Principalmente, né, fazer com que o seu filho queira conversar com você sobre sexualidade. E para ajudar nessa temática, a live de hoje é um tema bastante interessante. E eu estou muito animada porque é uma coisa nova, inclusive para mim, e eu quero compartilhar com vocês uma descoberta que eu fiz, né? Uma coisa que chamou minha atenção, que me deixou curiosa e que eu pude, sabe, sacar e perceber, nossa, tá aí, né? Tá aí a dificuldade da gente muitas vezes se comunicar e dos nossos filhos quererem se comunicar com a gente. Então eu fiz uma descoberta essa semana. Eu estou há uns 20 dias revendo todo o meu curso, né, do Papo Firme, porque, para quem não sabe, eu tenho um curso que eu criei, né, para as mães, um método, na verdade, para ensinar as mães a conversarem com seus filhos sobre sexualidade. E nisso eu comecei a perceber, através das minhas alunas, que uma coisa aqui, outra coisinha ali, estava precisando de ajustes, né? Porque à medida que a gente vai conversando, à medida que eu vou tendo mais alunas, à medida que eu vou aprendendo mais, eu vou vendo novas coisas e vendo outras possibilidades de agilizar esse processo de conhecimento das mães para que elas consigam, de fato, né, ter essa comunicação, conseguir falar sobre sexualidade com os filhos. E aí, uma das coisas que eu percebi ao longo dessa minha revisão, né, sobre o Papo Firme foi uma questão muito interessante, que é exatamente, né, como é que fica a nossa vulnerabilidade de pai e mãe diante dessa conversa com os nossos filhos? Posso contar para minha filha ou para o meu filho alguma coisa que aconteceu comigo quando eu era adolescente e que é uma coisa que eu não quero que ele faça, que eu não quero que ela repita, ou que eu considero um erro, ou que eu acho que foi desagradável? Enfim, coisas que a gente imagina e que a gente quer que os nossos filhos nem saibam muitas vezes que aquilo aconteceu com a gente, porque a gente acredita que isso possa atrapalhar, né, a nossa relação com os nossos filhos. E aí uma das coisas que eu descobri é que, diferente do que muitas vezes a gente pensa, né, a gente contar para os nossos filhos determinadas situações em que a gente ficou vulnerável não afasta a gente dos nossos filhos, muito pelo contrário, não é? Aproxima a gente dos nossos filhos. E se você é uma mãe que quer conversar com seu filho ou com a sua filha sobre sexualidade, né, você precisa ter essa conexão com eles. Então, trazer, né, na noite de hoje esse tema para a gente conversar aqui, né, e quero que vocês participem da melhor forma possível, que é colocando as perguntas de vocês aí nos comentários, para a gente conversar mesmo, para a gente trocar ideias, né, com relação a essa questão, porque eu percebo que é algo que, sabe, que é um ponto de bastante dificuldade. E não é que eu, sabe, eu resolvi olhar para isso dessa forma, porque simplesmente me deu na cabeça e pronto. Não, não é? Eu vejo essa situação porque eu já fui questionada, né, por mães. Ou seja, eu já vi mães, né, que elas gostariam de conversar sobre sexualidade e me perguntavam, né? Lena, eu posso trazer esse assunto? Eu tenho medo, né? Eu tenho medo de trazer esse assunto e tocar em alguns pontos e algumas situações que eu não gostaria que a minha filha soubesse, ou que eu não gostaria que a minha filha ou meu filho, né, soubesse que eu vivi desse jeito, ou que eu me senti desse jeito, né? Então eu tenho até uma história, né, de uma aluna minha que ela me contou
quando ela entrou no Papo Firme, ela disse, Lena, um dos motivos que eu entrei aqui no Papo Firme é porque eu fui mãe aos 15 anos de idade. E hoje a minha filha me pede para namorar, ela tem 13 anos, né? E ela me pede para namorar, mas eu não consigo conversar com ela porque eu tenho, quer dizer, eu proíbo ela de namorar porque eu tenho medo que aconteça com ela o que aconteceu comigo. Então eu nunca contei para ela, né, que ela tinha eu a tive num período ainda de adolescência, a gente nunca conversou sobre esse assunto. E eu simplesmente só falo para ela, porque isso me tira do sério, e eu falo para ela, eu não quero nem conversar sobre essa história com você. Nada de história de namoro, namorar aqui só quando entrar na faculdade. Então, veja, essa situação é uma situação que ela poderia aproveitar, não é? E foi o que a gente conversou, e depois ela acabou aproveitando mesmo essa situação, como eu vou contar para vocês, né, ao longo dessa live. Então, o que acontecia? Essa situação dela fazia com que ela, sabe, se perdesse e não conseguisse conversar com a sua filha sobre sexualidade, conversar com a sua filha sobre namoro, conversar com a sua filha sobre todas essas questões que envolviam o papel feminino dentro de um relacionamento com uma outra pessoa. Então, se vocês sabem de alguma história, se alguém viveu algo parecido, né, ou se alguém também tem medo de colocar, né, o que você viveu, porque eu sei que não é fácil. Eu também tive medos. Eu também, mesmo já sendo sexóloga, mesmo já tendo feito, não é, o curso, trabalhando no Instituto Kaplan, é a vida e as experiências e o conhecimento que a gente vai adquirindo que vai dando traquejo na vida da gente. E quando os meus filhos eram adolescentes, saber sobre sexualidade me ajudou muito, porque tinha muita coisa que eu acho que se eu não tivesse aprendido, se eu não tivesse estudado, eu teria feito, olhando hoje para trás, eu teria feito muito pior do que eu tinha feito, do que eu consegui fazer. Porque hoje eu sei de coisas que quando os meus filhos eram adolescentes, eu ainda não sabia. Então muita coisa me ajudou, a experiência que eu tinha já me ajudou bastante, mas coisas que eu sei hoje, né? Como, por exemplo, aproveitar a minha história de vida para poder fazer com que os meus filhos aprendam comigo, com a minha experiência, isso eu não sabia. Né? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês essa conquista, ou seja, contar a história da vida da gente, não é? Contar a história como uma forma de atrair a atenção dos nossos filhos, sempre foi algo que eu sempre coloquei, não é, dentro do meu método do Papo Firme como uma boa estratégia para a gente chamar a atenção deles, para a gente ter não é nem chamar a atenção, mas ter a atenção deles. Agora, por quê? Porque a história, primeiro, né, qualquer história conecta. E além dessa história, de história conectar, quando você conta uma história que é sua, você já está dando um outro passo aí, né, para o seu filho. Agora, antes de eu entrar na explicação, né, do porquê que essa história conecta, eu gostaria que vocês fossem colocando aí nos comentários, né, se vocês têm alguma história, se vocês ouviram de alguém, alguma história parecida, né, que vocês que essa pessoa ficou constrangida de contar para sua filha ou para o seu filho, que não soube como utilizar isso, ou que isso inclusive deu medo mesmo, né, de lidar com a sexualidade dos filhos, porque ficou insegura com a sua própria história. Né? Então, vão colocando aí nos comentários, porque se vocês colocam, eu vou interagindo com vocês, vai sendo muito mais agradável, muito mais, né, mais divertido, e o aprendizado se torna maior, não é? Então, quando os meus filhos eram adolescentes, eu não tinha para quem perguntar, não é? Eu era que tinha que ir em busca sozinha das respostas. Então, hoje eu estou aqui com vocês. Se vocês me perguntam o que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, a gente vai juntas, né, procurar saber sobre essa situação. Então, trazer para vocês, né, essa história de hoje, eu acho que é uma história bem interessante, né? Essa história de que essa mãe, ela perdeu grandes oportunidades até que ela, né, se fortaleceu para poder conversar com a sua filha,
de trocar com ela, né? De compartilhar algo dela que deu errado ou que ela deu errado. Não estava dentro das expectativas, né? Porque engravidar na adolescência não é uma questão de ser certo ou ser errado. Não é adequado, porque o período da adolescência é um período onde a gente está investindo, né, no nosso futuro, onde os nossos adolescentes precisam estudar, precisam fazer curso, precisam se socializar, precisam amadurecer o seu pensamento, o seu cérebro, o seu conhecimento. Ou seja, é um momento muito rico de aprendizagem. E se ele engravida nesse momento, muita coisa daquilo que eles poderiam viver e aprender acabam perdendo a oportunidade em função da gravidez na adolescência, ainda mais no mundo de hoje, onde se cobra muito estudo, não é? Onde a gente precisa estudar muito mais hoje para poder a gente concorrer aí na nossa vida profissional. Então, a gravidez na adolescência é algo que gera uma série de consequências, principalmente nesse sentido do seu projeto de vida. Então, quando a gente tem algo como esse, por exemplo, que fugiu às expectativas da família, fugiu às expectativas da garota, foi contra o pensamento do pai, da mãe, das pessoas que estão no seu entorno, o que a gente tem que fazer? Como que a gente tem que lidar com isso? Esconder? Né? Não compartilhar isso? Não. Uma coisa que a gente precisa é exatamente o contrário. A gente precisa compartilhar, mas não compartilhar essa situação focando no problema, né? Ou seja, olhando o mal que foi, ou o desgaste que foi, ou a dificuldade que foi, mas sim usar essa sua situação para fazer com que o seu filho ou sua filha aprenda com você. Né? Então a gente diz assim, usar a situação não com foco no problema, mas na aprendizagem dos filhos, para fazer com que os filhos aprendam com a gente e com a nossa experiência. Então, o que já dá para ela aprender naquele momento sobre essa experiência que essa mãe teve. Então, se essa mãe é mãe agora de uma garota que tem 13 anos de idade, o que ela já pode trazer? Então, por exemplo, uma mãe que tem conhecimento sobre o que uma garota de 13 anos e principalmente que conhece a sua própria filha e que já sabe o que ela já sabe, né? A respeito de sexualidade, de reprodução, de gravidez, do seu projeto de vida, ela pode fazer uma série de questionamentos e ela pode trazer a sua história, não é? Contando, por exemplo, o que ela disse, Helena, eu quando engravidei, eu não tinha a menor ideia do que era, nem o que era período fértil. Eu não tinha a menor noção de como se dava o sistema reprodutivo. Eu não tinha a menor noção nem que existia métodos contraceptivos. Eu era totalmente ingênua, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar com a minha mãe e nem tinha na época que ela tinha essa idade, a mesma facilidade de adquirir informações que hoje os nossos adolescentes têm. Então, o que ela poderia fazer com essa história dela? É contar, não é? Essa história para sua filha. O quanto foi difícil para ela viver a sexualidade dela. Se essa menina está com 13 anos e querendo namorar, não é? Ela está saindo da puberdade e entrando na adolescência. Ou seja, o parto já aconteceu, né? Como eu falo, o segundo parto já aconteceu. E se esse segundo parto já aconteceu, né? Ou seja, a sua filha está entrando na adolescência propriamente dita, né? Então o que vai acontecer? Ela já é capaz de entender uma série de questões. Como, por exemplo, a gente pode, nesse momento, perguntar para ela, né? Filha, você sabe por que uma mulher menstrua? Você sabe por que um garoto ejacula? Não é? Ou se ela não sabe nem o que é menstruação, duvido muito, porque aos 13 anos já menstruaram, a grande maioria das meninas já menstruaram, aos 13 anos eles já sabem o que é sexo, aos 13 anos já estão sentindo, não é? O comichão das sensações eróticas. Então tem muita coisa que a gente imagina que os nossos filhos não sabem ainda, mas eles já sabem.
Então, essa é uma boa hora da gente perguntar o que é que ela já sabe a respeito dessa situação, e aí a gente vai complementando e contando para ela. Pois bem, filha, eu quando tinha a sua idade, eu não tinha a menor noção de como era que se engravidava, eu não tinha a menor noção do que era período fértil, eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem trocar, sabe? Isso me dava uma angústia, isso me dava, sabe, um sentimento de solidão mesmo, né? Então, colocar os seus sentimentos e o fato, os fatos que vocês estão vivendo nesse momento, né? E aí perguntar para ela, e você, filha, como é que você está se sentindo nesse momento? Você sente isso também? Não é? Você sabe o que é período fértil? Você sabe, não é, quais são os métodos contraceptivos? Como é que você se sente? Você quer namorar? Por que você quer namorar? Quem é o garoto? Conta desse seu medo. Eu tenho medo. Medo porque aconteceu isso comigo. E ao ter acontecido isso comigo, conta dos teus sentimentos. Não do julgamento que fizeram ou do que... Não. Do que de fato a gente sentiu diante daquela determinada situação, diante daquela determinada circunstância. É isso que vai fazer a gente, né, se conectar com os nossos filhos. E esse é o ponto. Ou seja, para o seu filho ou a sua filha querer conversar com você sobre sexualidade, ele tem que se conectar com você. Ele tem que sentir que você não é perfeita. Né? Então, se a gente só conta para os nossos filhos as coisas que deram certo, aquilo que a gente foi perfeito, que a gente, sabe, cumpriu com aquelas expectativas que a gente tem em relação a eles, o que vai fazer? Vai fazer dar uma impressão de que você é a perfeita. Né? E que ele que está vivendo agora, ou ela, né, que está vivendo agora num momento que é um momento, né, de muitas transformações e de muitas indecisões. E aí a gente pergunta, eu quero conversar com a minha filha sobre sexualidade, eu quero conversar com meu filho sobre sexualidade, mas eles não querem conversar comigo. E por que será que eles não querem conversar com a gente? Então, vamos refletir um pouco sobre esse posicionamento que a gente acha que mãe e que pai tem que ter, que é um posicionamento de que a gente tem que ser perfeito, que a gente não tem erros, que a gente não tropeçou, que a gente não teve dúvidas quando a gente tinha a idade deles, né? E isso, gente, foi a minha grande descoberta dessas últimas semanas. Então, nessa minha revisão do Papo Firme, uma coisa que eu descobri, por que os filhos não querem conversar com as mães e com os pais sobre sexualidade? Quando é que isso acontece? E aí eu me deparei com um negócio muito legal, que antes de entrar nesse conceito, né, que é o conceito da segurança psicológica, eu só quero ver aqui, porque teve uma pergunta que foi colocada aqui anteriormente, da Regina, e eu gostaria de responder a pergunta dela. Ela diz: boa noite, Helena, minha filha tem 12 anos, demonstra gostar de meninas, mas não teve a experiência de se relacionar, mas já demonstrou que tem curiosidade de beijar. O que você sugere que eu fale? Oi, Regina. Então, Regina, esse é um assunto, não é, que tem sido uma constância aqui nas minhas redes sociais. E eu imagino, né, o quanto que para você essa situação é uma situação difícil, porque quando você era adolescente, esse era um tipo de situação que não era comum de acontecer nas rodas de amigas. As amigas assumirem que tinha desejo por uma outra menina. Não que esse desejo não existisse, esse desejo até podia existir, mas a gente não se sentia à vontade, né? Na minha época, então, nem pensar. Se a gente achava uma menina bonita, a gente até podia dizer que aquela menina era bonita, mas a gente jamais poderia dizer para ninguém, sabe, que teve sonhos, fantasias em beijar uma garota, muito menos contar para nossa mãe. Então veja que coisa legal, a sua filha hoje, ela já consegue contar para você. Se ela consegue contar para você, isso mostra que há uma conexão aí entre vocês, e isso é uma coisa importante. Então, primeiro, conta para ela o quanto é difícil para você, né, ouvir, não em termos de julgamento, não em termos de dizer que ela está certa ou que ela está errada, mas em termos de você querer entender o que de fato está se passando com ela.
Por quê, filha? Eu não consigo entender direito. Conta para ela como era na época que você tinha essa idade dela. Como é que era para você conversar sobre esse assunto? E se para você conversar sobre esse assunto era uma coisa difícil, explica para ela por que era difícil. Ou porque você não sabia, ou porque, sabe, naquela época ninguém falava a respeito dessa situação, ou porque isso era uma coisa que nem passava pela a cabeça sua e das pessoas com quem você convivia, e que, portanto, agora, como isso está vindo à tona, pede para ela te explicar o que está acontecendo com ela. Por que ela sente isso? Por que ela acha que ela é assim? Porque, obviamente, você vai ver, tem outras lives que eu já fiz aí falando sobre a bissexualidade na puberdade, e eu falo nessas lives que aos 12 anos é um momento ainda de muita confusão, né? Até o Isamitiba chamava de confusão pubertária. A gente ainda confunde muito os nossos sentimentos em função de tanta coisa nova que está acontecendo. Então, é possível que ela seja? É possível que ela seja bissexual. Mas é possível também que ela não seja, que ela esteja confundindo os sentimentos? Também é possível. Mas se você chegar para sua filha e disser, ai filha, não, isso não existe, nesse momento você não vai saber o que é isso, então você dá uma de dona da verdade e chega para ela e diz que ela está errada e que menina não sente isso, que não é para... O que vai acontecer? Ela vai se afastar. Agora, se você conta, né, que é isso que eu estou trazendo, se você mostra a sua vulnerabilidade, de que você desconhece esse sentimento, que você não sabe o que é isso, e pergunta para ela te descrever o que é que ela está sentindo, para vocês juntas pensarem, buscarem conhecimento a respeito, não é? Então, você consegue ir conversando e adequando aquilo que ela está te dizendo às suas expectativas e ao respeito a esse momento que ela está vivendo. Então, tem coisas que a gente pode ter certeza, né? Através da evolução, a gente ter certeza de que aquilo já é claro para os nossos filhos, para nossas filhas, que está acontecendo. Tem outros que não. E hoje ela pode contar com a sua orientação. Hoje ela pode contar com esse tipo de informação. Então, traz para ela o teu sentimento, traz para ela como era na sua época e questiona, né, dentro do que mudou hoje, por que ela diz isso? A partir do que, né, que ela se refere nesse sentido de que ela tem vontade de beijar? Claro, as meninas hoje vivem num mundo, né, onde esse mundo é muito mais permissivo em termos de experimentações. Mas é em função dessa novidade ou dessa possibilidade, porque é mais fácil beijar uma menina do que beijar um garoto, porque com o garoto ela ainda não sabe como é que lida. Gente, tem tantos questionamentos para a gente fazer nessa hora que a gente vai entendendo. E eu entendo, né, o quanto que é difícil e o quanto muitas vezes isso mexe com a gente, porque eu mesma, né, quando começou toda essa nomenclatura, nova nomenclatura em relação ao ser sexualmente, né, na vida, então não só em termos da orientação sexual, mas principalmente em relação ao gênero. A orientação sexual nem tanto, eu já tinha um bom conhecimento e ela não mudou tanto, né? Embora hoje tenha umas questões aí que tem umas que eu até hoje ainda não consegui entender a diferença, né? Eu entendo e compreendo que as pessoas podem se sentir assim, mas não consigo às vezes entender determinadas diferenças. Agora, em relação a gênero, por exemplo, eu quase enlouqueci no começo, não é que eu falava porque ele, porque ela, não, você não pode falar, tem que falar ele e ela. Então no começo foi muito difícil, eu até digo, eu acho que já está na hora de eu me aposentar. Aí eu falei comigo mesmo, puxa, Lena, você está desistindo? Você está desistindo só porque você se deparou com uma situação nova. E é o que está acontecendo com vocês também. Vocês estão se deparando, claro, de uma forma diferente da minha. A minha forma, eu me deparei com essas questões dentro de uma colocação profissional, que me fez fazer o quê? Em busca de mais estudo, em busca de tentar entender, de conversar com as pessoas, de entender esses sentimentos, de entender o posicionamento, de estudar, né? de me informar.
Então, é a mesma coisa que eu digo para vocês. Vamos em busca, né, de conhecimento. A gente não pode desistir dos nossos filhos, não é? A gente não pode desistir dos nossos netos. A gente não pode desistir das pessoas que a gente ama. A gente tem que ir em busca para tentar entender cada vez mais e com esse entendimento e trocando a nossa história, a gente poder, né, criar esse diálogo, essa conexão, e é através dessa conexão a gente se comunicar melhor. E isso é que vai dar exatamente essa segurança psicológica, né? Essa segurança psicológica, porque o que é essa segurança psicológica? É exatamente, né? É exatamente o seu filho ou a sua filha se sentir seguro, se sentir pertencendo. Então, a segurança psicológica é um termo... É um termo que foi criado dentro de uma estrutura de empresa, né? Aliás, foi o Google, quer dizer, não foi o Google que descobriu, mas o Google reforçou esse tipo de procedimento quando ele fez uma pesquisa para saber por que determinadas equipes da sua empresa funcionavam bem, produziam, eram efetivas e outras não. E aí foi ver que tinham características que eles denominaram como segurança psicológica, que ajudava as pessoas a se sentirem seguras em trabalhar naquele lugar, em produzir, em inovar, em fazer coisas, né, que levasse a sua empresa a ser cada dia melhor do que ela era um dia antes, não é? E aí, o que acabou acontecendo? Eles definiram quatro estágios, 4 características, na verdade, dessa condição de segurança psicológica. A primeira característica é o se sentir pertencendo àquele ambiente. A segunda é a segurança em aprender. A terceira, em interagir. E a quarta, em se expressar. Gente, quando eu li essa história, que eu percebi, eu digo, gente, é exatamente isso. O que dificulta uma mãe de conversar com seu filho é a segurança psicológica de ambos os lados, seja do lado dela ou do lado deles. Às vezes tem mães que acham que, sabe, que o seu filho a rejeita, que não quer ouvi-la, que ela fala com as paredes, ela não se sente, não é, dentro de um contexto que ela pertence ao mundo do seu filho. E o seu filho, idem, não se sente pertencendo ao contexto do mundo da sua família. Não é porque o que ele disse a família desaprova, ou porque o que ele disse é diferente da expectativa que se tinha em relação a eles, ou porque ele já sabe de coisa que o pai ou a mãe achava que ainda não estava na hora. Então ele começa a se sentir um ser estranho quando, de repente, a gente, sem saber, sem ter a menor ideia, né, dentro dessa nossa comunicação com os nossos filhos, a gente faz um comentário que é um comentário que faz com que eles se sintam por fora daquela situação, não se sinta pertencendo, né? A segurança em aprender, de poder fazer uma pergunta para o pai, para a mãe, saber que ele tem direito de saber sobre isso. E que se ele fez essa pergunta, ou se ela fez essa pergunta, ele fez, e mesmo que o pai ou a mãe não saiba ou tenha ficado constrangido, ele não vai perder o amor do pai e nem vai ser considerado uma pessoa excluída porque ele está fazendo esse tipo de pergunta para os pais, para o pai ou para a mãe. Então, veja, olha o cuidado, não é? E a necessidade que a gente tem de entender essa relação com os nossos filhos. A outra segurança do interagir, ou seja, muitas vezes os pais falam, eu fui conversar com meu filho e ele, sabe, deu uma de ouvido de mercador, nem quis saber daquilo que eu estava falando. Gente, se ele não sabe o que é que você vai fazer com a informação que ele vai te dar, ou se a forma como você abordou, né, foi uma forma que deixou ele sem graça, sem confiança em você,
É claro que isso vai dificultar essa relação de confiança com vocês. Então, essa segurança em interagir, a segurança em se expressar, ou seja, de saber que ele pode fazer uma pergunta e que você vai ter conhecimento para dar a ele uma resposta, sabe? Que vai ser uma resposta que vai ajudá-lo a entender o que está acontecendo, que vai gerar valor na vida deles. Então, veja, olha a conexão que isso faz, né? Ou seja, que esse conceito de segurança psicológica tem em relação à conversa sobre sexualidade. Porque a conversa sobre sexualidade é uma conversa sobre intimidade. É uma conversa sobre quem sou eu, o que eu penso, o que eu faço e mais. Isso tudo dentro de um contexto que ainda é permeado, né, por valores esses que estão diretamente ligados a julgamentos morais. Então, muita gente passa a ser vista como desmerecedora do afeto de alguém porque teve uma conduta sexual ou um pensamento sobre sexualidade que, por um acaso, não era o mesmo daquele grupo que ela pertence. No caso aqui, que a gente está conversando, a família. Então, essa descoberta me fez perceber, né, o quanto que é importante. Ou seja, aquilo que eu estava dizendo, se o meu filho ou a minha filha está entrando na puberdade, está tudo começando agora, é o corpo que se transforma, ela não domina nem a distância, né, de um copo que vai pegar, quanto mais como é que ela controla seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções. E aí, muitas vezes, esse tipo de situação faz com que ele se sinta muito diferente daquela mãe tão estruturada, daquela mãe tão perfeita, daquela mãe que não tem erros, daquela mãe que nunca teve dúvidas na vida, daquela mãe que sabe de tudo. Não tem pertencimento, não tem liga, não dá conexão. Agora, se eu conto para eles que se hoje eu estou segura, se hoje eu consigo falar, se hoje eu entendo, né? É porque eu conversei bastante, porque eu passei por uma situação assim, ou porque eu passei por uma outra, um momento de muita dúvida. Então, mas consegui colocar para fora, porque encontrei. Então, e você vai perguntando e trocando com ele vai percebendo, puxa vida, a minha mãe vai suportar ouvir aquilo que eu tenho que dizer para ela. Então, gente, falar de sexualidade necessita essa conexão. E se a gente não faz essa conexão com os nossos filhos, fica cada vez mais difícil, né? A gente conseguir que eles queiram conversar com a gente. Porque para isso tem que ter confiança, né? E antes de eu continuar aqui com o que eu tinha programado aqui para falar, deixa eu ver aqui o que a Raquel colocou. Meu filho tem 11 anos, eu sou mãe solo. Ele já quer namorar, eu estou meia perdida. Já conversei com ele, que ele é criança, que não está na hora de namorar ainda. Isso é bem legal, Raquel, né? Raquel, conversar com ele é sempre importante, mas quando a gente chega com a resposta pronta, sem questioná-los, isso vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Ele não vai assimilar. Ah, você é criança, tá bom, mãe, eu sei que sou criança, mas eu estou sentindo isso. Então, se ele está sentindo alguma coisa, você não sabe exatamente o que é. Quando ele diz que ele quer namorar, se ele tem 11 anos, não é isso? Você colocou aí que 11 anos... Deixa eu ver aqui. Isso. Se ele tem só 11 anos, é muito pouco provável que ele já tenha condições de namorar dentro do conceito de namoro que um adulto tem. Então, é isso que eu sempre coloco para as mães, né? Vamos ter curiosidade sobre o que os nossos filhos estão pensando. Porque, gente, uma coisa é fato, a gente aprende muito com eles. A gente acha muitas vezes que a gente sabe muito mais do que eles. Claro, a gente tem uma estrada maior, a gente tem um conhecimento maior, mas tem determinadas coisas sobre a vida dele ou dela que a gente precisa saber deles. E só eles podem nos ensinar para que a gente possa ajudá-los a enxergar melhor aquilo que eles estão vendo. Então, conversar para ele, quer namorar? Poxa, que legal. Olha, eu também, quando estava na sua idade, conta como era que você se sentia.
Ou então, se você não se sentia ainda com vontade de namorar, fica, poxa, já? Foi na minha idade, foi na sua idade, eu na sua idade. Sabe como era que eu me sentia? Nossa, eu me sentia completamente diferente. Era assim, 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 assado. Mas isso, sabe, era na minha época. Agora eu quero saber com você. Como é que você está se sentindo? Por que que você quer namorar? O que é que significa? O que é que você tem vontade de fazer? E aí ele vai te contar. Então, ao te contar, você vai saber e vai negociar com ele, né? Então, questiona, mas você acha que você vai dar conta disso? Mas você acha, como é que você acha que você vai proceder dessa forma? Ah, eu quero namorar porque tem uma menina na minha sala que eu acho ela muito bonita. Ah, é? E ela também te acha bonito? Ela também quer namorar com você? Ah, ela também me acha bonito, ela também quer namorar comigo. Ai, que legal. Ah, e como é que vocês pensam namorar? Como é que é esse namoro? E ouve. Não julga, não diz que não está na hora, porque quando você fala isso, ele não vai, ele precisa perceber que não está na hora. Mas se você diz que não está na hora, aquilo, sabe, ele não vai entender nada. Por que não está na hora? Simplesmente. E tem outras coisas que a gente pega e diz, não, não vai. Então, por exemplo, dependendo do que ele diga que ele quer fazer e se ele não tem estrutura ainda para viver aquilo, a gente pode chegar assim e dizer, olha, isso você não vai fazer agora, porque isso é uma coisa de adulto, é uma coisa de adolescente mais velho, não é ainda para a sua idade. Agora, vamos ver o que é que a gente pode fazer diante dessa situação. E aí vocês vão negociar. Então, tem situações que a gente precisa entender o que o nosso filho está nomeando para que a gente possa saber o que é que ele, como é que a gente vai atuar com ele naquela situação. E cada situação, gente, ela é muito particular. Então, a gente precisa saber, ter elementos para fazer um diagnóstico. Então, quando a gente tem um conhecimento sobre a sexualidade na adolescência, quando a gente se prepara, não é? Como eu falo sempre para vocês, quando a gente se prepara para esse tipo de situação, a gente acaba conseguindo, não é, conversar com eles sem ter medo de se colocar e sem ter medo de questioná-los. E à medida que eles vão que eles vão respondendo, a gente então vai podendo fazer esse tipo de adequação, né? Esse tipo de conversa, numa conversa que haja troca, que ele se sinta seguro para conversar com a gente. Senão, ele não vai. O que vai acontecer? Se ele... Porque você diz, não, você não é criança, você não pode e acabou. Eles vão dar um... Se eles quiserem mesmo, eles vão dar um jeito. Só que o que vai acontecer? Não vai te contar. Por que não vai te contar? Porque não se sente seguro para te contar. Porque sabe que vai te deixar triste, ou porque pensa que você não vai deixar de gostar dele por causa disso, porque ele não obedeceu, ou porque ele não foi capaz de resistir a um determinado tipo de situação. E isso vai afastando os nossos filhos da gente. Diferente de quando a gente questiona, posiciona e desenvolve o senso crítico, ele se sente então acolhido. E ao se sentir acolhido, fica mais fácil para ele ter esse tipo de entendimento, não é? Bom, deixa eu voltar agora. Voltar não, né? Porque eu acho que estava aqui fazendo parte. Eu acho que as perguntas que vocês estão trazendo são perguntas que me ajudam, né? A mostrar essa importância da gente se colocar, né? Da gente poder conversar com ele. Porque, por exemplo, eu lembro muito bem, quando a mãe conta, né, que ela não sabia de uma determinada coisa naquela idade, e a gente faz essas perguntas de como ele está se sentindo, né? Que a dúvida dele, que ele percebe que aquela dúvida que ele tem, ou aquela situação que ele trouxe, não está sendo considerada por você como uma bobagem, mas sim, você está, sabe, você está na dele, você está contando uma situação que é uma situação também da sua intimidade para ele, e vocês estão trocando. E quando você conta uma situação sua de intimidade para ele ou para ela, eles também começam a se sentir mais seguros de contar uma situação de intimidade deles para vocês, né? Então, por exemplo, né, minha mãe não tinha erros nenhum, né? A minha mãe, por exemplo, quando eu era adolescente, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito amada por todos os amigos dela. Minha mãe tinha pessoas, sabe? A minha mãe era aquela figura de mulher que as pessoas admiravam muito. Então, na minha cabeça, a minha mãe
tinha erros. E nem ela transparecia nenhuma das dificuldades que ela tinha na vida, muito menos ligada à sexualidade. Nunca. Então, minha mãe sempre foi uma pessoa, dentro dos padrões da época dela, uma pessoa muito correta. Então, imagina, eu quando era adolescente, quando eu comecei a ter as minhas sensações, eu morria de medo que a minha mãe descobrisse que eu podia estar pensando em sexo, que eu podia estar desejando abraçar alguém, que eu podia estar sonhando, né, em beijar alguém, em ter relações sexuais, nem pensar. Isso nem podia passar pela cabeça da gente. Né? Então, por quê? Porque era impossível, quanto mais chegar para minha mãe e poder conversar com ela, porque se eu dissesse qualquer coisa, eu era a errada, a pervertida praticamente naquela época, não é? Porque não era para a gente pensar em sexo. Hoje a gente já vive num mundo mais liberal e vocês já podem e conseguem contar a história de vocês, de como vocês se sentiam e poder trocar com seu filho ou com a sua filha as suas experiências, as experiências deles, óbvio, dentro de um determinado limite, né, dessas intimidades e dentro de um padrão e de uma conversa que eles sejam capazes de assimilar. Então, de acordo com a idade deles, a gente vai fazendo. E como é que eu sei, Helena, que ele tem condições de assimilar determinada coisa? Pergunta o que ele pensa a respeito. E aí ele vai te dizer. Então, o que você pensa a respeito de um namoro? Ele vai te dizer. Então, de acordo com o que ele te falou, você vai saber qual é o entendimento que ele tem e a capacidade que ele tem de entender o que você tem para dizer para ele nesse momento, não é? Então, eu, nessa época, sabe, não tinha a menor possibilidade dessa troca, né, com a minha mãe. Né? Eu seria uma pessoa normal, crucificada, a gente tinha que fechar a boca. Eu sem colocar nada para ela, ela já achava que eu era muito danada. Imagine se eu conversasse com a minha mãe alguma coisa, né? Mas não conversava. Por quê? Porque a gente tinha um medo de correr o risco de perder o amor dos nossos pais. Então a gente ficava quieto. E a gente tinha que resolver a nossa vida sozinho. A gente tinha que se virar. E para muita gente diz, não, eu aprendi sozinho, meu filho, minha filha vai aprender sozinho. Será? Será? Hoje a gente vive num mundo com muito mais possibilidade, e num mundo que não é só um mundo presencial, você tem também um mundo paralelo, né, que é o mundo digital. Então hoje são tantas interferências, são tantas, sabe, tanta coisa impactando na vida dos nossos filhos, tanta informação, que se ele não tiver a sua referência para poder, sabe, destrinchar aquilo que está acontecendo, a vida para ele pode ser muito difícil. Né? Pode ser uma coisa, de fato, bastante, sabe, arriscada. E isso é muito importante que a gente tenha essa consciência. A Stephanie coloca que tem um filho de 12 anos e vi ele olhando vídeos adultos. Não sei como abordar o tema. Conta para ele, né? Ou seja, mostra para ele a sua vulnerabilidade. A sua vulnerabilidade qual é? O seu medo. Né? E por que o seu medo? Porque o que você entende sobre pornografia é algo que é amedrontador, principalmente nessa idade. E de fato é amedrontador. Então o que você precisa é saber por que ele viu, por que ele está ali olhando e conscientizar o seu filho a respeito, né, de como proceder diante desse tipo de situação. Então é mais ou menos, sabe, o que muda é o conteúdo, mas a sistemática que a gente precisa fazer, quando você se coloca, quando você mostra, né, primeiro, o quanto que isso lhe preocupa e por quê, ou seja, quando a gente se atém aos fatos, a gente se atém aos sentimentos, o que esse fato pode trazer de nocivo para a vida dele, por que ele não pode assistir pornografia, e pergunta para ele, né, diante dessa situação, o que nós vamos fazer diante disso agora? Né? Então, ele faz com você um acordo que é mais confiável no sentido dele conseguir cumprir. Né? Quando você simplesmente determina, ele não vai cumprir. Então, tem uma live minha, eu não sei se ela está disponível, porque essa é uma live que eu estou adaptando para ser uma das aulas do meu curso Papo Firme, e eu acho que ela não está mais disponível.
mas tem alguns vídeos meus curtinhos, onde eu falo algumas questões aí sobre como lidar com essas questões aí da pornografia, que pode te ajudar. Se não, entre em contato no meu direct que a gente dá uma conversada a respeito dessa situação da pornografia. Mas o importante é a gente ir se informar e abrir o nosso coração, né? Quando, por exemplo, você coloca para sua filha, para o seu filho, por exemplo, você viveu alguma vez na sua vida uma situação, você assistiu pornografia alguma vez na sua vida, quando você tinha mais ou menos essa idade? Você entrou em contato com pornografia? Porque, por exemplo, eu lembro, na minha época, a gente entrar em contato com pornografia era a coisa mais difícil desse mundo. Mas mesmo assim, não com 12 anos. Mas quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu lembro que na escola circulava uma revistinha em desenho, eram desenhos pornográficos, quer dizer, mas a gente entrou em contato. Claro que a minha mãe nunca ficou sabendo disso, porque senão, Ave Maria, a situação era muito complicada. Mas eu entrei em contato. Agora, hoje, a facilidade com que os nossos meninos e meninas têm para entrar em contato com a pornografia é muito grande. Então, não aconteceu só com seu filho. Eu já tive outras mães que também trouxeram esse sofrimento, que eu sei o quanto é difícil, porque a gente sabe o quanto é ruim para o desenvolvimento dele, ele entrar em contato com esse tipo de conteúdo adulto. Não é para ele entrar em contato com esse tipo de conteúdo adulto. Então, o que a gente precisa? Conta para ele como é que foi para você, como que você está se sentindo ao saber que ele entrou, saber dizer para ele por que ele não pode assistir a pornografia e fazer um acordo. Esses são os passos, né, que eu costumo colocar dentro do meu curso Papo Firme. Esses são os passos para a gente conseguir conversar com os nossos meninos e as nossas meninas sobre um tema, né, que a gente sabe que está acontecendo e a gente precisa conversar com eles. E olha, quando você usa, né, a sua história, quando você usa o que aconteceu com você para poder tentar entender ele, isso conecta, isso ajuda vocês a fazerem essa conversa e fazer com que o seu filho queira conversar com você e não esconda de você as coisas que estão acontecendo com ele. Foi por isso que comecei a te seguir. Hoje em dia tudo é no telefone, né? Stephanie, tudo é no telefone, que legal. Eu acho que tem essa possibilidade, tá, Stephanie? Sabe, tem coisas que vão desde esses assuntos mais complexos, até, por exemplo, um assunto mais simples. Sabe, quando os pelos da gente começam a nascer, né? Então, por exemplo, eu lembro que foi uma das coisas que me angustiou quando eu era adolescente e que eu acabei compartilhando com a minha filha, que foi uma coisa que ajudou bastante, né? Era uma coisa muito simples, coisa que eu acho que ela nem lembra, mas quando os meus pelos nasceram, eu comecei a me achar uma pessoa muito estranha. E nesse período da puberdade, tudo é muito estranho com a gente, tudo é muita novidade. Sabe, aqueles pelos das pernas começaram a engrossar, nascer pelo no sovaco, né, na axila, nascer pelos nos genitais. Ou seja, aquilo que eu nunca tinha visto nenhum adulto na minha frente antes, hoje os nossos filhos não é uma coisa tão incomum, porque eles já convivem com a gente, né, tomam banho muitas vezes com os pais, então eles já sabem que o adulto tem pelos. Mas eu não tinha tomado banho nunca com a minha mãe, nem muito menos com meu pai. Então, quando os pelos começaram a nascer, eu me achava muito estranha. Eu achava que eu estava virando bicho, né? Aquilo foi uma preocupação. E o que fazer com aqueles pelos, né? Então, poder conversar com a filha, por exemplo, e contar para ela, eu senti isso. E você? Como é que você está se sentindo que os seus pelos estão nascendo? Parece uma coisa tão boba, mas esses pelos podem estar incomodando a sua filha, podem estar incomodando o seu filho. Ele pode não estar vindo no tamanho que ele esperava, ou pode não estar vindo numa quantidade que ele esperava, ou está vindo de mais, ou está vindo de menos, ou não sabe agora
como proceder, quando sabe, vai raspar, vai depilar, o que vai fazer com isso? Então são determinadas coisas que se a gente começa com essa conversa mais simples, principalmente nesse período da puberdade, contando a sua história conecta. Se você teve coragem de contar para ela, ela percebe que você está aberta para ouvir o que ela tem para te dizer de volta, não é? Então, é nesse sentido que eu fiz questão de trazer hoje esse tema, né, para a gente poder refletir a respeito dele, né? Sabe, a gente contar o que a gente faz, o que a gente fez na nossa vida, a gente não sabe tudo desde quando a gente era pequena. A gente foi aprendendo ao longo da nossa vida. A nossa história, as nossas experiências, os nossos aprendizados vão aperfeiçoando a gente. Não existe mãe perfeita, né? Não existe pai perfeito. Aliás, eu vi uma definição de perfeito hoje do Karnal, onde ele dizia que, assim, que o perfeito você só é, sabe, porque você é feito ao longo de toda a sua vida. E o perfeito é o feito que já não existe mais, que é na morte. Então a gente está sempre se aperfeiçoando, a gente está sempre aprendendo. E do mesmo jeito que os nossos filhos são, sabe, uma fonte de nos aperfeiçoar, a gente também é uma fonte de aperfeiçoamento deles. Então fazer essa troca, contando a sua história, né, estando com ele nessa situação, é uma coisa que pode levar seu filho a conversar com você com uma forma como você nunca imaginou antes, né? Embora, né, eu saiba que tenha muitas mães que falam assim, mas Lena, se eu contar, né, que eu não sabia, se eu contar que eu errei, se eu contar, né, que eu transei antes da hora que eu desejo que ela transe, será que eu não vou perder a admiração da minha filha, perder a admiração do meu filho? Não vou perder a autoridade? Né? Ele não vai se sentir, por outro lado, autorizado a fazer o que eu fiz, porque tem a minha história para endossar, se ela quiser fazer alguma situação que seja diferente da expectativa que eu tenho para ela. Gente, se eles quiserem fazer, eles vão fazer de qualquer jeito, com ou sem o nosso aval. A nossa história, se você olhar para ela só dentro da problemática dela, da história como um problema e não da história como um aprendizado, pode até ser que ele, sabe, use a sua história não para aprender, mas sim para usar como uma referência de se por um acaso acontecer diferente daquilo que você gostaria, ele usar a sua história como álibi, ou ela usar a sua história como álibi para aquela situação que ela fez. Mas se você usar a sua história como sendo uma história, como fonte de aprendizagem, como uma fonte de conexão, tirando esse foco do problema e botando foco no sentimento, botando foco nos fatos, né? Sem julgar o seu filho, sem julgar a sua filha, ou sem mesmo se auto-julgar, né? Então, isso daí pode favorecer esse tipo de conversa e, em vez de tirar autoridade, muito pelo contrário, isso aí vai trazer uma coisa que se chama respeito pela sua experiência, respeito pelo que você aprendeu, respeito pelo seu papel. Então, isso é algo que conecta, né? Respeito conecta, intimidade conecta. Então, isso torna uma conversa muito mais fluente entre você, o seu filho ou a sua filha. E não é escondendo, né, o que a gente aprendeu, não é escondendo o que a gente fez, as nossas experiências, que a gente vai conquistar a confiança dos nossos filhos. Muito pelo contrário. É a gente apresentando, assumindo e lidando com aquilo que a gente, né, banca. E pôde bancar por quê? Porque passou por essa experiência. E quando você conta a sua experiência, ele vai aprendendo junto, ela vai aprendendo junto com você. Então, gente, tá chegando ao final dessa minha live. E o que eu quero deixar de mensagem hoje aqui para vocês vamos abrir o nosso coração, sabe? Contar os nossos sentimentos, falar com os nossos filhos, né? Sabe, aquilo que nos causa cada uma daquela situação e como foi que a gente viveu essa situação,
né, quando tinha a idade dele, né, ou uma idade próxima a eles? Quais foram as consequências? O que você sentiu diante disso? Mas também, obviamente, a gente não pode esquecer de colocar as nossas necessidades e as necessidades que o momento de vida dele exige para ele poder ou ela poder lidar com aquela determinada situação sexual. Então é importante que a gente faça essa negociação, que a gente não é simplesmente passar a mão na cabeça e dizer, ai filho, eu sinto muito, eu também passei por isso, e a vida é assim mesmo. Não, não, vamos olhar e agora, o que é que vamos fazer diante deste fato? Diante deste fato, nós temos aí uma negociação a ser feita. Olhar as necessidades dele, olhar as suas necessidades, as necessidades que aquele contexto exige deles e tirar deles, né, esses argumentos junto com você, para que vocês possam criar, aí sim, né, haver essa conexão, essa segurança para conversar e vocês então possam criar uma negociação que ambos sejam capazes de conviver com ela. É o que a gente chama de criar uma ética familiar, não é? Ou seja, aquilo que vai reger o nosso comportamento dentro da família. Então, gente, não percam essa oportunidade, né? Contar a nossa história, contar aquilo que não deu certo, é algo que vai fazer da gente uma pessoa mais próxima dos nossos filhos. Eles vão perceber, puxa, minha mãe é humana, meu pai é humano, eles também passaram por dificuldades, eles também não souberam determinadas coisas. Então isso deixa ele mais à vontade para perguntar, mais à vontade para trocar experiências, mais à vontade para se aconselhar com vocês, né? Mais à vontade para ouvir vocês também. Então, é o que eu quis trazer hoje aqui na nossa conversa, né, sobre a vulnerabilidade dos pais conecta os filhos, porque, de fato, eu aprendi que ela conecta, né? Ela conecta, ela traz seus filhos para perto de você. Então, vamos fazer essa conexão e na próxima quinta-feira a gente tem o Pergunte para a Lena. Então, na próxima quinta-feira, vocês anotem aí as perguntas de vocês, não é? Coisas que vocês não perguntaram hoje, podem perguntar na próxima semana, que eu vou estar aqui à disposição de vocês, da próxima quinta-feira, às 20 horas, para a gente conversar mais a fundo ainda sobre essa questão de como a gente abordar os nossos filhos através da nossa história, da nossa condição, não é? Quando a gente estava entrando na puberdade, quando a gente estava vivendo situações sexuais, que talvez a gente tenha metido os pés pelas mãos, mas a gente está aqui para contar a história, né? Tá bom, então, muito obrigada aí pela presença de todos, parabéns para todas as mães que estão aqui comigo desde o início, e os pais também, né? Porque os pais não estão excluídos aqui, não. Podem se sentir seguros que vocês também pertencem ao meu mundo, tá bom? Eu estou aqui para ajudar a todos, que queiram ser ajudados, que queiram aprender e queiram principalmente que seus filhos queiram conversar com vocês sobre sexualidade, porque isso muda a vida do seu adolescente. Boa noite e até quinta-feira que vem.